Olá, está começando agora mais um episódio do Conversando sobre o Trabalho Infantil. Eu sou Gustavo, sou sócio-educador do projeto Movimento Campinas Sem Trabalho Infantil, conhecido como PAT, um dos projetos do MVM, Movimento Vida Melhor, dedicado a levar uma reflexão e como prevenir e enfrentar o trabalho infantil. Hoje eu vou ser seu parceiro aqui no podcast. Por aqui a gente geralmente conversa um tanto sobre o trabalho infantil, suas causas, consequências e formas de combate. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as causas e consequências do trabalho infantil. E para falar com a gente, nós chamamos a doutora Suzete da Silva Reis. Ela é graduada em Direito, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, onde também é professora de Direito do Trabalho na graduação, professora no mestrado em Direito e coordena um grupo de estudos sobre relações de trabalho na contemporaneidade. Recentemente, ela publicou um artigo em parceria com a pesquisadora Maria Elisa Leal Cabral, chamado Trabalho Infantil, um olhar a partir das causas e consequências. É isso mesmo, Suzete? Isso mesmo. Bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação participar deste podcast, tratando de um tema tão importante e relevante, não só no cenário atual, como tem sido desde sempre na garantia de direitos de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil. Suzete, no seu artigo, a senhora e a professora Maria Cabral dizem que a pobreza é a principal causa do trabalho infantil no Brasil, mas que pode existir diversos outros fatores que levem uma criança ou um adolescente a trabalhar, né? Como a cultura ou até valores morais. Você pode falar um pouco dessas diferentes causas do trabalho infantil? Sim, a questão econômica, destacando-se a pobreza, é talvez a causa mais relevante do trabalho infantil, mas ela não é a única. Porque senão nós também reduziríamos a um só fator determinante e sabemos que não é. O trabalho infantil ele tem causas múltiplas e, claro, a questão econômica e a pobreza, elas se destacam. Por quê? Porque muitas vezes as famílias precisam de complemento de renda. Então, o trabalho da criança ou o trabalho do adolescente, ainda que mal remunerado, que o é na maioria das vezes, ele é de alguma forma importante para a manutenção e a subsistência daquele grupo familiar. Ou, muitas vezes, quando essa criança ou esse adolescente, ele não vai trabalhar fora de casa, não vai trabalhar no mercado, mas ele vai trabalhar no âmbito doméstico, cuidando dos irmãos menores, fazendo as tarefas de casa, o que muitos chamam de auxiliando, nos afazeres domésticos. Então, por quê? Porque a família não tem condições de contratar uma pessoa para fazer essas atividades, porque isso tem uma repercussão econômica, ainda que as atividades no âmbito familiar, em prol do grupo familiar, elas não sejam sempre reconhecidas como uma atividade econômica. Basta ouvirmos as pessoas que não trabalham fora de casa, que elas dizem, não, eu não trabalho, eu só fico em casa. Então, muitas vezes isso passa para os filhos. Eles vão cuidar dos irmãos, vão fazer as tarefas, almoço, cuidar da casa, enfim. Então, é trabalho infantil. Mas, junto com a questão da pobreza, da necessidade de utilizar essa força de trabalho, nós temos e não podemos esquecer das questões culturais, das questões locais em que as pessoas vivem, dos mitos do trabalho infantil, que eu acho que é bem importante a gente também fazer referência a isso, São crenças, são mitos que as pessoas têm e que vão reproduzindo ao longo dos tempos como uma justificativa para o trabalho infantil. Então, por exemplo, todos já devem ter ouvido essas expressões em algum momento, Trabalhar não pode, mas matar pode. Nós pensamos, como assim? Onde está escrito que pode? Trabalhar não pode, mas roubar pode. Como assim? Onde é que está essa previsão? Quer dizer, eu tenho duas opções na minha vida, ou eu trabalho, ou eu vou roubar, ou eu vou matar. Não, nós temos uma questão que é fundamental, que é o direito à educação. Então, nós temos a Constituição Federal, o artigo 227, assegura uma proteção integral a crianças e adolescentes em razão da sua condição peculiar de desenvolvimento. E nós temos caminhos, sim, é dever de todos nós, Estado, família e sociedade, assegurarmos isso. Então, não são dois caminhos que se apresentam, ou ele trabalha ou ele vai roubar. Outra questão, melhor trabalhar do que usar drogas. Já é reconhecido que aquelas crianças ou aqueles adolescentes que estão em situação de trabalho, especialmente fora de casa, para terceiros, pelo fato de estar em contato com adultos que são diferentes, que têm
enfim, modelos de vida, valores, comportamentos diferentes, eles têm acesso mais facilmente a bebidas alcoólicas, a drogas. Portanto, cai por terra esse mito, né, de que é melhor trabalhar do que usar drogas. Também todos já devem lembrar, já devem ter ouvido em algum momento, aquele mito de que desde cedo que se aprende a trabalhar. Então, quanto mais cedo se colocar a criança em situação de trabalho, mais preparada ela vai estar para exercer um trabalho no futuro, exercer uma profissão. Nós sabemos que isso não é verdade, né? E aí, de novo, entra a questão pobreza. Porque se nós estamos falando de famílias pobres, isso é aceitável. Em famílias com condições econômicas melhores, não se admite isso, né? Eu tive um professor que ele sempre falava: se começar desde cedo a trabalhar formasse a pessoa para o mundo do trabalho, os grandes empresários, ao invés de mandar os seus filhos de manhã para a escola, eles pegariam eles pela mão e levariam junto para o trabalho, para desde cedo eles aprenderem, né? E nós sabemos que não se aprende trabalhando dessa forma. Então, tem períodos da vida que precisam ser respeitados, períodos de desenvolvimento. Então, ela vai para a escola, tem toda a questão da convivência, da formação moral, da formação do seu próprio desenvolvimento físico, né, que é característica. Então, quanto mais cedo ela ingressar no mundo do trabalho, menores as chances de depois ela conseguir um trabalho qualificado. Então, de novo, nós vamos alimentando esse ciclo intergeracional de pobreza, porque ela acaba começando muito cedo a trabalhar e não consegue se qualificar, enfim, para futuramente se inserir de forma qualificada no mercado de trabalho. Então, essas causas, elas são múltiplas, né? Essas questões culturais, em alguns locais, é muito mais comum nós identificarmos crianças em situação de trabalho, porque muitas vezes os pais já foram trabalhadores infantis, porque muitas vezes eles já passaram por essas situações e eles dizem: olha, eu trabalhei desde criança e eu estou aqui. Então, vai reproduzindo. Já em determinados outros grupos, nós identificamos uma postura totalmente contrária, né? Eu, quando criança, trabalhei, eu não quero que meus filhos sejam submetidos a isso e tenham seus direitos violados e tenham todas as perdas decorrentes do trabalho infantil. Então, vai depender, sim, de determinadas regiões, de determinadas culturas, quando nós temos a questão do trabalho no grupo familiar, a economia, né, que se entende que aquele trabalho que é feito em prol do grupo familiar, ele não é um trabalho. Trabalho é trabalho. Sempre que essa atividade for desenvolvida e essa atividade ela tiver uma repercussão econômica, é trabalho. Eu sempre pergunto, se isso fosse feito por um adulto nas mesmas condições, era trabalho ou não era trabalho? Se a resposta for sim, eu estou diante de uma situação de trabalho infantil. Então, é claro, a pobreza ela é sim determinante, porque quando nós falamos do trabalho infantil, normalmente nós estamos, os indicadores apontam onde essas crianças estão e esses adolescentes em situação de trabalho infantil, características econômicas dessa população. Então, claro, a pobreza ainda é um dos fatores mais relevantes, mas não podemos esquecer desses outros, os culturais, sociais, ideológicos, enfim. E falando nessas outras características culturais, até porque a senhora estava falando mesmo, né, da identificação do trabalho infantil, não considerar tal situação como trabalho, isso afeta a forma que crianças e adolescentes não vão conseguir sair da situação de trabalho, né? Eu penso muito, por exemplo, no caso do tráfico de drogas. Adolescentes em cujo tráfico de drogas não é reconhecido como um trabalho que eles estão fazendo, então não surgem medidas muito efetivas para tirarem eles dessa situação. Exatamente, porque se eu não tenho um diagnóstico, se eu não tenho clareza acerca da realidade, eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o problema, então eu não vejo o problema, eu não identifico o problema, e aí, muito simples, eu não tenho problema, não preciso atacá-lo. E esse exemplo que tu trazes, ele é extremamente relevante, né? Tem sido um problema que tem sido enfrentado em alguns segmentos, mas ainda de forma muito tímida. Mas sempre que a gente fala na questão do reconhecer o trabalho infantil enquanto trabalho infantil, veja as situações, por exemplo. A minha tese de doutorado foi sobre o trabalho infantil nos meios artísticos. Eu defendi que é trabalho, sim.
Então, não é lúdico, não é lazer, não é uma brincadeira que a criança faz quando ela grava um filme, quando ela grava uma novela, quando tu abre um site determinado e coloca lá, né? Abre o Google e coloca lá, elenco, mirim, e coloca o nome de uma emissora. Vai te direcionar para inúmeras páginas em que tem o elenco infantil, tem agências que recrutam essas crianças e que fazem o trabalho. Então, assim, começa por aí também a identificação de que essa situação, que pode não ser considerada uma das piores formas de trabalho infantil, pode estar revestido do glamour de ser artista, de aparecer na TV, de aparecer em jornais, revistas, em publicidade, enfim. Então, muitas vezes isso é romantizado, é glamourizado. E aí você entende que não é trabalho. De novo a pergunta, se eu pegar um adulto artista e nas mesmas condições ele fazer isso, é trabalho? Provavelmente sim. Mas alguns dizem atividade artística. Atividade artística é quando essa criança, esse adolescente frequenta um curso de teatro e aí faz uma peça lá de final de ano, uma peça no meio do ano. Isso é uma atividade artística. O trabalho artístico é diferente. Nós sabemos que o trabalho ele tem elementos que são caracterizadores. Nós temos a habitualidade, nós temos a remuneração, nós temos a pessoalidade, nós temos a onerosidade. No mundo do futebol, a mesma forma, né? As situações, se os atletas de base eles já são empregados, se eles já têm uma situação de trabalho infantil, há toda uma discussão a esse respeito. Na ginástica artística, da mesma forma, né? Agora, com a Olimpíada, esse ano, reacendeu uma discussão, até escrevi há pouco um artigo que vai ser publicado agora no final do ano sobre o caso da Raíssa Leal, se é trabalho infantil, se não é trabalho infantil, e que eu defendo que até o momento ainda não é trabalho infantil, mas pode abrir a porta para o trabalho infantil, porque nós temos a Lei Pelé, que trata do esporte de alto rendimento, profissional e não profissional. Então, essas situações, elas se encaixariam, num primeiro momento, como não de trabalho infantil, né, mas de esporte de alto rendimento, porque não há um vínculo empregatício com nenhuma entidade, com nenhum clube, tem a possibilidade de participar ou não de campeonatos, pode ter patrocínio, enfim. Mas isso pode abrir a porta para o trabalho infantil, e de uma forma muito glamourosa, assim como é a questão da publicidade, assim como é a questão do mundo da moda, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma decisão em 2018, se não me falha a memória, que foi pioneira, que era a respeito de uma equipe, de uma pessoa aí que fazia recrutava modelos, fazia nas cidades os eventos em que as pessoas iam lá e levavam seus filhos e filhas e faziam o book, enfim, toda uma situação, e teve uma decisão que proibiu em todo o estado do Rio Grande do Sul que esse tipo de evento fosse feito, porque acabava facilitando a entrada no mundo do trabalho dessas crianças e desses adolescentes. Então, reconhecer o trabalho infantil enquanto trabalho infantil, seja no tráfico de drogas, seja a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, tudo isso é extremamente relevante para que nós possamos, a partir disso, estabelecer caminhos, ações, estratégias a serem desenvolvidas e mobilizar os atores sociais que naquele cenário, naquele contexto, precisam ser mobilizados para tentar abolir de uma vez por todas essas formas. Então, quando eu falo desses tipos de trabalho infantil, eu sempre gosto de ressaltar porque para muitos isso não é trabalho infantil. Então, se já não reconhece isso como trabalho infantil, as outras formas passam desapercebidas. Só está ajudando a mãe vendendo doces na cidade, na rua, só está ajudando o pai lá na oficina mecânica, lá na lavoura, só vai ajudar a arar a terra, só vai dirigir um trator. E muitas vezes isso que tu falavas do reconhecimento da atividade como trabalho infantil, em alguns municípios há essa dificuldade de identificar as situações de trabalho infantil. E aí se chega ao trabalho infantil por outras vias, por exemplo, é um ato infracional, deve verificar o adolescente estava dirigindo um trator, estava dirigindo uma patrola. E aí isso entrou lá como um ato infracional. Quem pega um trator ou uma patrola para ir passear na cidade? Se ele estava dirigindo um trator ou uma patrola e não tinha habilitação para tanto, por óbvio, ele estava em situação de trabalho infantil, muito provavelmente. Mas não há essa identificação num primeiro momento. Então, às vezes, é preciso que toda a rede de atendimento, todos os atores envolvidos, eles tenham bastante clareza acerca do que é o trabalho infantil, para daí, então, poder, de fato, enfrentá-lo.
Bom, agora falando um pouco das consequências, no seu artigo está escrito, agora abro aspas, muitas das vezes, a exploração do trabalho infantil expõe crianças a ambientes violentos e inseguros, resultando em uma vida sem infância, na medida em que os delega muita responsabilidade para a idade. Fecho aspas. É interessante falar em vida sem infância, né? Que isso gera consequências tanto no momento em que a criança está trabalhando, quanto no futuro dela, quando ela virar um adulto, né? Porque a infância, assim como qualquer das fases da nossa vida, ela é um período que ela não volta mais. Nós só somos crianças em um determinado período da nossa vida, né? Então, para cada fase da nossa vida, nós vamos ter responsabilidades, nós temos condições de desenvolvermos determinadas tarefas e assumirmos responsabilidades de acordo com o nosso amadurecimento. Quando nós colocamos uma criança, e no Brasil os indicadores, né, eles são bastante significativos, porque nós temos de 5 a 17 anos um número muito grande de crianças em situação de trabalho infantil. Quando nós vamos fazer os recortes de 5 a 9 anos, o número de crianças que estão em situação de trabalho infantil é muito grande. Esse período da infância, ele não vai nunca mais voltar. A criança nunca mais vai ser criança, ela nunca mais vai brincar, ela nunca mais vai poder correr com os amigos, fazer arte, ficar de castigo, né? Os prejuízos todos que nós temos em decorrência disso, eles se apresentam já no momento presente e, sem sombra de dúvida, como referistes, tem sequelas e consequências gravíssimas para todo o futuro, né? Porque quando uma criança é jogado sobre ela a responsabilidade de assegurar o sustento da sua família, me parece que é uma inversão daquilo que a nossa Constituição Federal estabelece, porque ela diz que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente em razão da sua condição peculiar de desenvolvimento. Me parece que inverte essa ordem. E isso é tão sério, que nós ainda temos uma previsão que eu particularmente entendo revogada no texto da CLT, que são os artigos 405, 406, que tratam da famosa autorização judicial para o trabalho. E uma das possibilidades é que o juiz autorizaria esse trabalho da criança quando essa situação, quando esse trabalho ele for necessário para a sua subsistência e de sua família. De novo a pergunta, não inverte a ordem? Não é a família, o Estado e a sociedade que tem que garantir a subsistência da criança? Então, esse amadurecimento precoce, o assumir responsabilidades que ela ainda não tem maturidade para tal, provoca um amadurecimento precoce e todas as consequências advindas daí. Porque a gente fala, no mundo artístico, por exemplo, tem algumas crianças que nós olhamos, que eram trabalhadoras infantis e que hoje são com 20, 30 anos, e são uns senhorzinhos, umas senhorinhas, né? Já não tem mais aqueles sonhos, já se perdeu muito. Então, a perda da infância me parece que claro, a gente vai ter outras consequências econômicas, prejuízos educacionais, físicas, enfim, mas me parece que a perda da infância é o mais grave, porque assim como as outras consequências, elas trazem violações que são irreparáveis, trazem consequências graves, mas a perda da infância ela é muito triste, né? Ela é muito triste, porque jamais vai se voltar a ter esse momento de brincar, esse momento do lúdico, porque a vida adulta nos cobra responsabilidade, né? O mundo do trabalho, no momento que nós adentramos no mundo do trabalho, nós já somos adultos, nós sabemos disso, o quão difícil é, o quanto nós temos que abrir mão de algumas questões, quando nós temos que cumprir horários, nós temos que dar conta das tarefas que nos foram delegadas, que nos foram passadas, exige de nós, adultos, bastante. Tanto é que as pessoas precisam tirar férias uma vez por ano para poder descansar, poder se restabelecer. As crianças, elas não têm maturidade para isso, nem emocional e nem física. Então, nós vamos ter outras sequelas, outras consequências do trabalho infantil que dizem respeito à sua saúde, então problemas de saúde que vão acompanhar essa pessoa pelo restante da sua vida, porque ainda, enquanto criança e adolescente, ainda se está formando o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema respiratório. Então,
crianças absorvem muito mais, em quantidade muito maior, determinadas substâncias, determinadas toxinas, e o organismo delas demora muito mais tempo para expelir isso do que um adulto. Então, elas ficam em contato com essas substâncias por muito mais tempo. Isso pode trazer consequências para a sua saúde. O carregar peso de forma inadequada, um peso muito acima daquilo que ela teria condições de fazer. Então, vai dar problema o quê? No seu sistema ósseo, que ainda não está formado. E depois de adulto, quando vai se verificar a idade de trabalho do corpo, nós encontramos pessoas com 35, com 38 anos, que elas têm, pelos exames médicos que são feitos, uma idade de trabalho de 30 anos, ou seja, desde os 8 anos elas estão trabalhando. E com 32 anos, elas estão com sequelas que lhes impedem de desenvolver, às vezes, até atividades muito simples do seu dia a dia. E elas não vão ter amparo do INSS, elas não vão ter amparo de ninguém, até porque o trabalho infantil, como ele não é reconhecido, ele não é nem remunerado adequadamente, não tem nenhuma formalização, essa pessoa não tem direito algum. Então, essas sequelas físicas, elas vão acompanhar essa pessoa por muito tempo. Os prejuízos educacionais, quanto mais cedo a pessoa ingressa no mundo do trabalho, aumentam proporcionalmente as chances dela receber menos futuramente. Tanto é que mais de 90% dos trabalhadores adultos resgatados em condição análoga ao trabalho escravo foram trabalhadores infantis. Então, estavam afastados da escola, tiveram prejuízos, defasagens em termos de aprendizagem, e lá na frente, quando eles estão com 18, 20 anos e que estão aptos para ingressar no mundo do trabalho, eles não têm formação, eles não têm qualificação, e aí eles vão se inserir de que forma? Novamente, de forma precária. E essas questões que envolvem as defasagens e os prejuízos escolares e educacionais, elas são muito graves também, porque nós estamos vivenciando uma revolução, uma quarta revolução industrial, a indústria 4.0, já se fala na quinta revolução industrial, na indústria 5.0, ou seja, pessoas qualificadas ficarão de fora do mercado de trabalho. O cenário está mudando, as relações de trabalho estão mudando. Aquele que tiver menor grau de escolaridade, não que a escolaridade seja definitiva para o êxito, mas ela é sim importante, menores as chances dela se inserir em atividades economicamente rentáveis, que não sejam em condições precárias, que respeitem lá o que está estabelecido pelo trabalho decente. Então, esses prejuízos a longo prazo, eles são muito, 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 muito significativos. Além de prejuízos sociais, as crianças deixam de fazer aquilo que as crianças fazem, que é brincar, a questão do cansaço, mesmo que algumas famílias digam, não, mas eu preservo a escola, as crianças vão seguir indo para a escola, até porque a gente sabe que é toda uma rede que verifica a frequência, evasão escolar, então a criança ela até vai para a escola, mas entre ela ir para a escola e ela de fato aprender, crescer, há um caminho muito grande, porque ela vai estar mais cansada, porque ela não vai conseguir se concentrar da mesma forma, porque ela já tem outras preocupações, vai chegar em casa, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que estender roupa, vai ter que fazer tal atividade, enfim, que são responsabilidades que ela ainda não tem condições de administrar. E aí, de forma bem geral, acho que essa frase sintetiza bem essa que destacaste desse texto que nós produzimos, que é a consequência mais nefasta, mais grave de todas elas, que é a perda da infância, porque eu não recupero período de vida. E sabemos dos acidentes, até com óbito, de crianças em situação de trabalho infantil. Bom, e para finalizando a nossa conversa, a senhora também tem formação em políticas públicas de inclusão social, né? Pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui falar com a gente, que é a seguinte: o que deve ser feito para combater o trabalho infantil? São inúmeras as possibilidades, assim como nós falamos que as causas do trabalho infantil, elas são múltiplas, as possibilidades de enfrentamento também o são. Uma delas é o que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito importante, eu penso que é muito importante conversar sobre, de N maneiras, tentando alcançar o maior número possível de pessoas.
Mas nós também não podemos ser ingênuos de achar que só isso vai resolver. Então, é claro, nós precisamos sim de políticas públicas de combate ao trabalho infantil, né? E no sentido de combate mesmo, de erradicar, de abolir, não de amenizar. Para isso, o que é preciso? Eu preciso ter diagnósticos claros, identificar quais são as situações de trabalho infantil, onde elas estão, em que locais, em que regiões, é mais na zona rural, é mais nas zonas urbanas. Nós sabemos que em grandes centros, ainda que haja uma prevalência do trabalho infantil nas zonas rurais, mas nós sabemos que em grandes centros há sim exploração de crianças e adolescentes em trabalho de rua, em grandes grupos até de costuras, enfim, inúmeros locais há. Então nós precisamos identificar onde estão e quais são as situações de trabalho infantil. A partir disso, nós precisamos ter então, esse diagnóstico bem desenhado, estabelecer, sentar com todos os atores envolvidos, e aí vem a escola, vem conselho tutelar, vem a rede de atendimento, todos aqueles que estão envolvidos, incluindo crianças e adolescentes, por óbvio, para tratar estratégias. Mas as políticas públicas, sim, elas são fundamentais, nós não podemos também delegar somente para a sociedade resolver, não podemos culpabilizar as famílias, e antes da minha fala, eu falava lá no início da questão da situação de pobreza, que é um dos fatores que levam ao trabalho infantil, que as famílias, por necessidade, acabam colocando as crianças em situação de trabalho infantil, não foi no sentido, e não é no sentido de culpabilizar as famílias. Muito pelo contrário, é todo o contexto que leva a isso, não é uma opção da família muitas vezes. Bom, nós não podemos delegar para que essas pessoas resolvam o problema, então nós precisamos de políticas públicas. As políticas públicas são ações governamentais, coordenadas, que vão atacar essas situações e esse problema do trabalho infantil. Para que o problema seja identificado como a necessidade de criação de uma política pública, muitas vezes é preciso que nós, enquanto sociedade, estimulemos, façamos os alertas aos governos, aos gestores, para que eles identifiquem essa situação, porque a política pública tem todo um ciclo. O problema ele tem que ser identificado, ele tem que entrar na agenda, e aí sim vai se pensar nas ações, nas estratégias. Nós precisamos de avaliação das políticas públicas, não adianta criarmos políticas públicas e sairmos fazendo ações soltas, uma aqui, outra ali, se nós não tivermos traçado desde o início de que forma vai se dar a avaliação dessas ações, dessas estratégias, quem são os atores envolvidos nesse momento, naquele momento, quais são os resultados esperados, foram alcançados, não foram, o que nós precisamos modificar. Então, as políticas públicas, sim, elas são extremamente importantes, e, claro, sempre com a participação do Estado, família e sociedade. Nós não podemos tratar de forma isolada, mas não podemos em nenhum momento esquecer que as políticas públicas, sim, elas são ações dos órgãos públicos, são ações governamentais. A partir delas, eu acredito que sim, nós podemos pensar ou podemos tentar erradicar ou reduzir ao máximo as situações de crianças e adolescentes realizando trabalhos. Bom, esse é um assunto que não se esgota, né? Mas eu imagino que essa conversa já foi bem esclarecedora e a gente pode ir finalizando por aqui. Então, muito obrigado por vir falar com a gente, Suzete. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Bom, e para você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar a nossa conversa. Se você gostou e quer saber mais, acompanhe o nosso podcast e procure a gente pelo nosso site, patcampinas.com.br, e pelas nossas redes sociais. Aí é só procurar por Pate Campinas no Facebook, Instagram, no YouTube e no Twitter. E fica atento. Se você acha que está passando por uma situação de trabalho infantil ou conhece alguém que está, procure ajuda. Você pode ligar no número 100 do Disque Denúncia ou mandar uma mensagem para a gente. O trabalho infantil só vai acabar se todo mundo ajudar. Ok, então até a próxima.